Pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. E hoje minha bancada, bem-vindos, Márcio Escudeiro, Michele Senise. Temos um convidado muito bacana, Eduardo Otero. Bem-vindo, Eduardo. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que for que o pessoal esteja nos assistindo. Gente, Eduardo Otero é carioca, flamenguista, viu, Michele? Flamenguista, você fica falando que a gente escolhe convidado. Eu fazer acho o quê, né? que estão escolhendo sim, tá? Porque isso aí não é correto. Não, pra você ver, tá em minoria. São muitos, Michele, são muitos. Somos muitos. Ó, economista, sócio e CEO da ProSIC. Eu acho que é assim que pronuncia, Escola do Mercado Financeiro. Eduardo, pronunciei certo? É ProSIC? ProSIC, só que eu sou o head de educação, né? O CEO e fundador é o Felipe Gentil, só para poder ser justo. Legal, vamos Justiça, acertar. Vamos fazer justiça, só CEO head. O Felipe é o CEO, viu? Bom, mas tudo bem. Já corrigimos aqui, ó, logo no início, para não nos atropelarmos. O Felipe, depois a gente já manda um abraço e manda um convite para participar também. Bom, vamos lá. Márcio Escudeiro e Michele Senise. Vamos ao nosso momento manual do YouTube e a gente já começa a entrevista com o Eduardo. Ladies first. Muito bem, Márcio. Quanta gentileza. São gentis Oi, aqui gente. no programa M. Começando mais um programa, vou pedir para vocês logo de cara curtirem esse vídeo, compartilhar com a galera que tem interesse nesse assunto e se inscrever no nosso canal, porque sempre tem entrevista bacana, com gente muito bacana, é sempre um papo leve, descontraído, mas com muito conhecimento para vocês. Legal. Márcio Escudeiro, estamos na audiência, como anda a nossa audiência, nossos amigos nos likes? Comportada, Sandrão, comportada, a galera tá se inscrevendo, né? Claro que tem aqueles manés que não se inscrevem, querem só assistir o conteúdo sem dar aquela contribuição. Bicho, pega teu dedo aí, dá um clique lá no se inscrever, custa nada pra você. Isso aí é movimentação, é saúde. É aqui, ó, porra, né? Movimento. Dá o likezinho, porque é legal. Pode dislike também, se quiser, se achar ruim. Eu acho que vai ser sensacional. E ativa o sininho. Por quê? Porque quando a gente trouxer um cara igual o Eduardo Otero, que é aí, você vai ver que o papo é bacana, cara diferenciado, você vai aqui ter um conhecimento bacana e respeito de muita coisa. Aliás, Sandro, se você me permitir, eu já queria perguntar para o nosso amigo se essa pandemia aumentou aí o número de pessoas interessadas no mercado financeiro, porque a galera está em casa, né? Teve gente ali que não... Enfim, tem lá os seus home brokers, né? Será que melhorou isso aí, aumentou a procura pelo mercado financeiro? O Brasil, que é um país tão distante desse mercado, ou era, agora parece que está aquecendo o negócio aqui. É verdade ou é mentira, meu amigo? A pergunta que todo mundo Seja fica fazendo. E botar uma cereja nessa pergunta aí, Eduardo, que saiu agora uma reportagem recente dizendo que o pessoal com menos de 30 anos começou a entrar também, começou a buscar esse mercado. Bem-vindo aí e vamos aí começar o nosso bate-papo. Beleza, obrigado pelo convite de novo, pessoal. Cara, o mercado financeiro ele é um pouco mais amplo do que simplesmente investir, né? Então, geralmente a pessoa física, eu costumo falar nas nossas aulas que, seja por bem ou por mal, o cara vai ter que conhecer o mercado em algum momento. Se ele é um cara novo que está na faculdade ainda, ele deveria conhecer o mercado para tentar entender como é que é o funcionamento, para, descobrir se quer trabalhar no mercado, que são várias áreas, é um lugar que remunera bem. Ou, mais do que isso, se ele quiser trabalhar numa empresa, um país normal, né, e o Brasil ainda caminha para isso, num país normal, o mercado de capitais é muito importante para financiar as empresas. Então, se ele quiser trabalhar numa empresa, ele precisa conhecer uma fonte de financiamento importante que nem o mercado de capitais. E se o cara quiser trabalhar no mercado, ele precisa entender como é que é o funcionamento do mercado. E a última linha é na ótica do investidor. Bom, a gente tá com um nível de juros aí a 2,25, né? Que nos coloca num patamar mais perto do que é a realidade internacional. Só que a gente não está acostumado a isso. Então, quando o cara, no passado, queria investir,
a propensão do cara a tomar risco era muito baixa. Afinal, o cara ia lá, comprava um título público brasileiro, que pagava um juro real de 6% ao ano, e o cara estava, de certa forma, confortável. Além dessa questão dos juros, tem um outro aspecto também, que a população vive mais. Então, você tem uma necessidade hoje pelo planejamento financeiro, pela educação financeira, muito maior do que você tinha no passado. Além disso, você tem a questão da reforma da Previdência Pública. Então, hoje você vive mais, tem menos juros disponível no mercado, e você tem uma Previdência Pública que não vai te pagar tanto quanto pagava no passado. Então, tudo isso, de certa forma, acelerou esse interesse da população para aprender a investir. Ainda algo é muito, muito embrionário. Eu mesmo recebi um telefonema de um banco, tem 1 hora, e o cara estava me oferecendo uma linha de crédito, perguntando se eu queria investir na minha empresa. Aí eu falei, cara, não tem necessidade. Ele, você tem certeza? Eu falei, pô, não tem necessidade. E aí ele falou, então por que você não pega o crédito com a gente e investe? Aí eu falei, cara, você está querendo que eu me alavanque para investir? Aí ele, porque tem uma plataforma eletrônica, um CDB. Eu falei, meu Deus. Então o cara de um banco oferecendo isso. Então, assim, a gente ainda tem muita pernada ainda de educação financeira para surfar, enquanto nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, 90% dos recursos estão investidos fora de banco. Quase toda a população tem lá o seu financial advisor, seu consultor, né? Aqui no Brasil, você não tem nem 10% dos recursos estão fora de banco. Então, assim, é só para tentar contextualizar o tamanho da transformação que ainda está por vir aqui. É legal. Ô, Márcio, você que é morador de Miami, né? Como é que você enxerga? Porque, de fato, é uma monstruosidade a diferença, né, da cultura financeira que o pessoal tem nos Estados Unidos para a gente aqui que está engatinhando, né? É exatamente isso que o Eduardo falou. Os Estados Unidos têm juros ali na casa de 1%, né, de 1 a 2%. Isso varia muito pouco ao ano. Então, a gente nunca viveu essa realidade, né? É um negócio bem diferente. E a galera lá, de fato, já tem um outro comportamento quando se trata de investimento. Mas, dentro desse cenário novo aí que a gente passou, Eduardo, você teve mais procura justamente para ter esse entendimento, já que, primeiro, redução dos juros. Segundo, tem gente aí que teve as suas empresas completamente acabadas por causa da pandemia. Então, teve um aumento, as pessoas buscaram mais. Você viu esse movimento ou não aconteceu? Não, esse movimento aconteceu, queira ou não, as pessoas ficaram muito mais tempo em casa, né, por uma questão de segurança. Uhum. Acho que todos os hábitos tiveram que ser realinhados, né? Assim, a ProSic é um exemplo disso. A ProSic tinha um escritório aqui em frente da minha casa, e assim, a gente, no início de março, nós suspendemos as aulas presenciais, né? Nós temos também todos os programas online. A gente suspendeu as aulas e falou, cara, vamos todo mundo para casa. E, assim, a resposta dos nossos colaboradores foi uma resposta, na média, muito boa. Então, assim, a gente conseguiu adaptar os custos da empresa. Naturalmente, nós também não deixamos de devolver um pedaço para a sociedade, porque a gente teve a oportunidade de oferecer bolsas super agressivas, quase que dando os nossos programas online para centenas de estudantes aí pelo país, pessoas essas que, assim, são muito novas e estavam em dificuldade. Eu tive a oportunidade de conhecer gente do Brasil todo, conversando nesse período da pandemia, gente que é muito boa e que o cara simplesmente não sabia como é que seria o mês seguinte por conta da situação financeira da família. Então, assim, a gente se movimentou nesse sentido para poder oferecer bolsas super agressivas, praticamente dando. De fato, o interesse aumentou, tá? Mas, assim, só para deixar claro que não vai, esse interesse não, deixa eu começar a estudar. Esse negócio não deveria ser só causado por conta da disponibilidade de estar em casa ou do acesso ao conhecimento via internet. É um negócio que deveria ser definitivo, porque se as pessoas não se planejarem direito, daqui a X anos, quando o cara acha que vai parar de trabalhar, a realidade que ele vai se deparar vai ser muito diferente. O cara, de repente, vai ter 65, 70 anos de idade e ele vai ver que ele não vai poder baixar a intensidade do trabalho. Então, é um negócio que a gente bate muito nessa tecla do cara, quanto mais cedo começar a entender que, por exemplo, o que a gente viu no mercado em março, que foi uma catástrofe, né? Todo mundo desesperado, aquilo ali no fim do dia são as grandes oportunidades que aparecem de tempos em tempos, entendeu? Que você precisa aproveitar a oportunidade e não se desesperar. Então, a demanda aumentou,
mas ainda existe muito espaço para que a educação financeira seja difundida, inclusive até, vamos pensar na divisão de base, né? No colégio já trazendo isso para a criança desde cedo começar a exercitar isso. Um outro ponto que eu costumo bater na tecla é que, assim, se você olhar também o empresariado brasileiro, que na média é um cara que, porra, tá aí o tempo todo sendo desafiado, né? As regras mudam, congela a poupança. Então, assim, o cara tá meio que na selva, né? E o que faz desse cara conseguir se adaptar muito rápido. Por outro lado, eu vejo diversos empresários que o cara na física já acumulou alguma quantidade de recursos, que ele não entendeu ainda que esse mercado financeiro pode ser um tremendo parceiro para que ele consiga crescer, executar planos de crescimento da empresa num custo de capital mais reduzido, que é uma nova realidade que a gente começa a engatinhar. Quanto tempo vai ficar essa realidade? Não sei. O Brasil está aí para, enfim, quebrar todas as previsões. Mas isso também vai ser uma pernada. O cara na física precisa entender melhor de como aplicar os seus recursos, precisa entender dos produtos, precisa bater a porta de um assessor devidamente preparado para isso. Tem muito espaço para essa profissão, inclusive. E o cara também, dentro da empresa, ele precisa se profissionalizar, sabendo que o mercado tem ali dinheiro mais barato que tinha no passado. Legal. Eduardo, baixa um pouquinho só a sua câmera, que está cortando um pouco, só um pouquinho de nada aí. Isso, centralizou, ficou melhor. Michele Senise, eu tenho uma pergunta boa para ele, mas eu vou passar a vez para você, que nós estamos hoje... duas boas. Então, manda uma, eu mando a outra, a gente vai alternando. Tá bom. A primeira, na verdade, eu tenho uma que eu quero muito fazer, mas eu vou primeiro aproveitar esse gancho que você falou aí sobre essa readaptação que você fez, né? Deixou seu staff em casa, o escritório ficou ali paradinho. Eu sei que você já fornecia curso online antes e a demanda aumentou. Você precisou fazer investimento em tecnologia ou o que você tinha já estava pronto, você conseguiu dar suporte a todo mundo com esse crescimento, mesmo tendo só a opção de ser online agora? Cara, excelente pergunta, porque hoje eu vou ter uma reunião exatamente para poder tratar de um backlog que, na minha percepção, é uma demanda urgente que nós temos para melhorar a experiência do nosso usuário. Assim, os conteúdos já são assim relativamente reconhecidos, a avaliação é muito boa. A gente constrói todo o nosso conteúdo a partir do conhecimento tácito dos profissionais. Então, assim, não é um programa para o cara olhar, que bonitinho, foi super legal. Não, o cara precisa sair de lá com aplicação prática. Ele precisa ter isso. Mas um ponto que eu costumava bater muito na tecla é que o nosso aluno dos nossos programas presenciais, eles tinham uma experiência, assim, não era um curso, era uma experiência. O cara construía network, o cara tinha aula somente com gente de mercado e o cara ia para a sala de aula para resolver problemas das empresas, das diversas linhas de mercado. Então, é o PBL na veia, o Problem Based Learning. O cara aprende resolvendo o problema. E isso era um ativo super valioso para ele, por quê? A partir do momento que ele resolve um problema na prática, ele entende o que é o dia a dia daquela linha de negócio do mercado, ele consegue saber se aquilo serve para ele ou não. Então, assim, para a carreira isso é muito importante, que ele consegue se tornar um negócio mais assertivo de escolha. Só que nos cursos online, a gente tinha um conteúdo muito bom, só que não oferecia essa participação ativa para o aluno do online. O aluno do online assistia isso, mas de forma passiva. Então, a gente vai, inclusive, ter uma reunião hoje exatamente para poder tratar disso, porque nós vamos investir agora em melhorias para poder melhorar ainda mais essa experiência do online. É claro que, assim, o preço do online está aqui e o preço do presencial está aqui, né? Assim, existe um ajuste. O cara do online paga muito mais barato por causa disso. Então, o cara não é um coitado, longe disso. Mas a gente quer melhorar essa experiência porque a gente tem visto cada vez mais interesse de gente que, mora muito longe da gente, é um talento e a gente precisa aproximar o mercado dele, porque esse cara pode vir a ser um excepcional profissional do mercado. Legal, esse investimento vale a pena, com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que você falou, Eduardo, com relação a... Você falou duas coisas que me chamou a atenção. Você falou que nós não temos educação financeira de base, e eu concordo contigo, porque eu leciono já há algum tempo, e... Só fui no meu processo de aprendizagem, só fui ter esse contato melhor quando eu fiz um mestrado, ou seja, demorou muito tempo lá na ponta, praticamente, que eu fui ter
digamos assim, disciplina, né? E aí uma cadeira específica para isso no mestrado. Então eu passei toda a minha infância, adolescência enfim, os cursos que eu fiz e tal, de graduação, nenhum deles fala em educação financeira. O máximo que chega é empreendedorismo e muito mal também, diga-se de passagem. Então, assim, é engraçado, né, você falar de empreendedorismo e não falar de educação financeira. É um negócio meio, entendeu? Fica lacunas, ficam várias lacunas. A gente até já comentou isso em outras vezes aqui em outros programas. E outra coisa também que me chamou a atenção, que a gente pode colocar na mesa para debater, você falou da incerteza, né, do mês seguinte. Lá na agência, eu costumo falar com os clientes, a gente tem uma agência de comunicação e marketing, que não é nem o mês seguinte, a gente está falando da semana seguinte, né? A imprevisibilidade é tão grande e o que o governo, desde o municipal, federal, né, as autoridades, eles mudam tanto, né, inclusive órgãos internacionais mudam tanto e voltam atrás e tal, que é difícil você hoje virar para um cliente fazendo um planejamento mais assertivo, porque você não sabe se a semana seguinte a coisa vai estar igual como vai estar essa semana. Então, assim, é difícil lidar com um cenário desse. Como é que a gente, levando isso para a área financeira, essa instabilidade, essa volatilidade, não é uma coisa que incomoda? E principalmente agora vem a parte que eu acho importante, que a gente fala muito aqui, com relação ao pequeno e médio empresário. Como é que a gente pode, sei lá, dar uma dica, falar alguma coisa nesse sentido, porque o pessoal está quebrando, está fechando portas, entendeu? Vários setores aí estão literalmente parados. Uma coisa era eles prometeram, sei lá, quarentena, a gente já está há mais de 100 dias, a gente já está, né, quase que, sei lá, não sei agora quantas, 110, 120 dias, já está um tempo considerável. Então, quer dizer, passar um mês fechado é uma coisa, passar metade do ano fechado e praticamente, pelas previsões, parece que a gente vai até o final do ano. Esse ano, né, enfim, esquece, né, parece que a gente vai até o final do ano. É difícil. A última notícia deu que a vacina está prevista para fevereiro ou março de 2021. Como é que vocês veem isso? Como é que essa instabilidade toda e a gente vê essa volatilidade toda no mercado financeiro, cada vez sobe, fecha, abre bolsa, cai bolsa, sobe bolsa, cai bolsa, juros muda, dólar, enfim. Não é difícil ensinar hoje, passar isso para os alunos em tempos tão complicados? Cara, eu acho que... Deixa eu só tomar só uma permissão, só de completar a resposta, a pergunta que ela fez, que é o seguinte, você falou de investimento, né, na tecnologia e tal, mas assim, tem fruta baixa também que você pode ajustar. Então, por exemplo, um modelo de aula que a gente implementou, que a gente testou e validou antes de trazer para os alunos, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui, eu replico os cases que nós abordamos presencialmente para um grupo de alunos. Então, eu já resolvi boa parte da minha lacuna, daquela minha percepção de lacuna, com aulas ao vivo. E essa distância que a gente está sendo obrigado a ter agora me aproximou de pessoas que eu não estava falando, por exemplo. Então, e esse senso de devolver para a sociedade, tem muita gente que tem isso muito latente, presente. Então, teve muita gente que se ofereceu a ensinar. Então, a gente está conseguindo, por exemplo, desenhar um escopo de aulas muito pesado, que se eu tivesse com a cabeça antiga, eu ia falar, pô, peraí, não, isso aí não, a gente não vai conseguir fazer. O primeiro reflexo seria esse. Mas não, a gente se adaptou para poder trazer isso, e o maior beneficiado disso vai ser o aluno, que vai conseguir ter uma experiência boa, com um custo ridiculamente barato, e eu vou conseguir atender gente numa escala muito maior. Vou trazer isso agora para o caso do empresário. Bom, o pequeno empresário, assim, tem negócio que, infelizmente, não tem jeito, vai quebrar. Assim, não tem jeito. O cara precisa do cliente lá presencialmente aí. Assim, infelizmente. Agora, tem negócio que também nunca fez exercício de se adaptar. E não se adaptar em velocidade rápida. Assim, a gente tem um benefício de ser uma startup, porque a gente muda as coisas em 10, 15 minutos. É isso. Você fala um negócio na manhã, virou meio-dia e 15 mudou o negócio. Porque você precisa se adaptar rápido.
tem empresariado que tem negócio que não consegue ter tem mais amarras. Você tem regra trabalhista que, por exemplo, é um pouco mais pesada, que faz com que o cara não consiga, de repente, levar o cara para cá direito, para o cara não poder trabalhar naquele período e não ser demitido. Então, assim, infelizmente a gente tem essas amarras. Eu acho que o empresário que olha para isso e fala, putz, ferrou, meu negócio acabou, talvez esteja desperdiçando. Isso aqui não é papo de coach não, tá? Mas assim, tem oportunidade. Tem oportunidade passando do lado, que pode ser adaptado, entendeu? Não é papinho do tipo, olha, seja você a sua solução, não é isso, assim. Mas, de fato, os nossos hábitos estão mudando, portanto, quem olhar o que vai ser D+1, vai se adaptar, assim. Tem uma opção de amigos que o negócio dele melhorou o faturamento. Por quê? Porque o cara pivotou a operação para online rápido, entendeu? O cara pivotou, o cara fez questão de, num primeiro momento, ajustar preço para poder atrair cliente, foi lá e conquistou, e com atendimento que teve que melhorar, entendeu? Assim, eu costumo falar de vez em quando que aqui no Rio dá a impressão de que você contrata um serviço, mas está fazendo um favor pro cara. Porque tem serviço que o cara te atende tão mal que você fica carente de um serviço decente, entendeu? Então, assim, não tem jeito, tem que se adaptar. Agora, aplicando isso para os ensinamentos, esses períodos mais complicados são períodos excelentes para você trazer, testar algumas premissas que as pessoas dão como certas, entendeu? Ah, não, porque isso acontece desse jeito. Mas peraí, vamos dar uma olhada nas crises históricas, vamos ver como é que acontece? Então, essa sensação de que as coisas não podem mudar, seja no investimento ou seja no negócio da economia real, de que, não, isso nunca aconteceu antes, a simples resistência ao fato de que a realidade pode mudar, provavelmente vai te fazer um investidor mal-sucedido ou um empresário bem-sucedido, entendeu? Eu tive um family office que eu vendi minha participação para poder focar na ProSIC, e a pergunta que a gente sempre se fazia era, e se? Porque quando a gente está tratando de patrimônio dos investidores, você não pode ignorar que pode acontecer alguma coisa. Só que isso vale para tudo. Isso vale para a carreira, isso vale para o empresário, isso vale para o investidor. Isso é um elemento que a gente sempre trouxe para as aulas. Para o cara nunca achar que o que aconteceu no passado recente em especial, vai ser perpetuado. É a mesma coisa que você estar na estrada e dirigir olhando para o retrovisor. Ah, não, eu estou olhando para o retrovisor e a estrada foi super tranquila. Você vai ignorar que para frente pode ser diferente? Não vai fazer. Então, assim, isso já faz parte das nossas aulas e sim, é um negócio que é um desafio para a gente ensinar, mas não vou dizer que a pandemia está sendo boa, pelo amor de Deus, não é isso. Sim. Mas períodos onde você testa premissas históricas são excelentes para poder nos lembrar do seguinte, olha, não dá para ter conforto e ficar no status quo, entendeu? Ah, não, vou ficar super tranquilo porque o meu negócio está aqui estabelecido. Ainda mais se a gente colocar na conta a transformação tecnológica, né? Você tem um negócio que entra tecnologia e aposenta teu negócio. Então, assim, é isso. Verdade, é verdade. A demanda também, a gente sentiu forte, a digitalização, a procura pela digitalização na agência aumentou absurdamente. Então, assim, nesse ponto também, a gente não pode reclamar, mas é uma situação delicada, porque as pessoas que até então estavam estava adiando, né, esse processo, estava empurrando com a barriga, né, foi um corre-corre danado. Os 2 últimos meses foi um absurdo. Esse corre-corre foi uma demanda, né? Mas é lógico que ninguém queria essa pandemia e como a gente brinca aqui também, só tem ou você chora ou você vende lenço, né? Então você escolhe se você quer ficar chorando ou vendendo lenço. E o Eduardo falou uma coisa que a gente vive dizendo aqui, né? Que é essa história. Se você não é papo de coach, não, e não é papo de coach, não. Essa coisa do seja você a sua solução é a maior realidade que tem. Né? Se as pessoas não se reinventarem, se elas não correrem atrás. E aí eu lembrei de uma história aqui, o resgate do momento Forrest Gump, Sandro. Opa, momento Forrest Gump, vamos embora. Que tinham 2 camaradas num Jeep, no Safari, né? E de repente o Jeep travou ali, parou e não andava mais. Eles tentaram lá fazer o Jeep pegar, mas a coisa não andava mesmo, não teve jeito, eles tiveram que uma hora sair ali do Jeep para voltar.
Aí o cara falou assim, porra, bicho, mas aqui tem muito animal, né? Tem leão aqui, como é que a gente vai fazer? Ah, se chegar algum leão, porra, eu vou correr. Aí o cara falou, tu vai correr do leão, tu acha que o leão não vai te alcançar, não vai pegar você? Ele falou assim, cara, eu não preciso correr mais do que o leão, eu só preciso correr mais do que você. Então, se a gente se preparar, cara, é isso, a gente vai conseguir sobreviver. Então a galera tem que buscar mesmo informação, buscar conhecimento, buscar se melhorar, porque só assim vai conseguir estar na frente daqueles que estão parados, estão ali no desespero, sem se movimentar. A gente vive falando aqui, Eduardo, sobre conhecimento. Isso é fundamental para tudo, né? E ainda mais nesse momento. Falamos aqui do tempo, e você foi muito sábio quando disse, não adianta só agora, porque tem tempo, você voltar a estudar ou se preparar, né? Tem que ser alguma coisa que continue, que tenha sequência. E aí eu quero te perguntar, dessa galera que partiu para fazer obter esse conhecimento com vocês, quanto dessas pessoas se reciclam? Você tem uma ideia desse número? Continuam buscando conhecimento? Ou a galera faz o curso, de repente, não deu certo, desiste? Como é que funciona isso? Bom, o LTV do nosso cliente é um LTV alto, tá? Ele continua conosco. Geralmente ele tem boas impressões conosco e depois volta a nos procurar para continuar estudando conosco. A gente tem uma estatística que cerca de 90% dos nossos alunos eles estão empregados no mercado. É uma estatística muito, muito agressiva. A gente se firmou como principal parceiro das empresas de mercado. Inclusive, o telefone começa a tocar para empresas que não estão no mercado. Por quê? Você pega uma gerência financeira, uma diretoria financeira, e o cara precisa de um cara bom, moleque safo, que corre atrás, que não fica arrumando, mimimi, desculpa, para trabalhar e, enxergando aquele ponto que eu comentei mais cedo, de o mercado financiar mais barato, o cara tá vendo, eu vou tirar do papel uma opção de coisa que eu não podia tirar antes, eu preciso fortalecer gente. O que a gente observa aqui é que geralmente quem estuda conosco não faz apenas um programa só. Prova disso, por exemplo, é que a gente tem várias empresas com um programa de educação continuada conosco. O cara paga uma assinatura para o seu corpo técnico e essa assinatura é mensal, naturalmente num preço muito mais barato do que se ele fosse comprar um programa nosso, né, uma vez só, mas é um período para o cara ficar estudando durante 12, 24, 36 meses. Enquanto isso, a gente vai fortalecendo o nosso acervo de aulas com assuntos que sejam relevantes para eles, entendeu? Então, assim, essa é uma estatística interessante que a gente observa por parte dele. Claro que, vamos lembrar, a ProSIC é uma empresa que ela é reconhecida pelo ensino profissionalizante, né? Então, assim, nós temos um programa de educação financeira? Temos. Mas ele é um programa que conversa com outro público-alvo. É um público-alvo que quer lá entender como é que dá os primeiros passos para ser um investidor. Se ele quiser aprender a operar opções de day trade, não vai ser comigo. Com todo respeito a quem faça. Ele vai achar essa oferta. Mas eu não estou ali para encorajar esse cara na pessoa física a entrar em alguns mercados que o cara pode lapidar o patrimônio. Eu prefiro ensinar esse cara para ele entender que ele precisa, ele saber o que ele não sabe, tá? Para começo de conversa, para ele começar a engatinhar nesse aspecto. Na parte profissionalizante, não, a gente tem desde a divisão de base, onde a gente forma um universitário e o cara aprende a ter visão holística do mercado, aprende a saber, ele descobre como é que as linhas funcionam. Ele é exigido a dar soluções. Se o cara achar que ele vai sentar lá, vai ficar olhando para o professor e vai ser... Não, é isso, meu irmão. O cara precisa da opinião. E essa informação é uma informação super valiosa para a gente. Por quê? Porque a gente vai desenhando o perfil do aluno, onde é que ele se encaixa. Então, por que a empresa nos procura? Porque a gente chega lá na empresa e fala assim, empresa, olha só, esse cara tem a tua cara. Vai, conversa com ele. Conversa com ele. A empresa passa a ter um processo seletivo muito mais rápido e assertivo. Ela perde menos tempo com o período de formação, por quê? Porque não precisa recontratar porque o cara não desistiu ou porque o cara não performou. Então, assim, eu já tive do outro lado da empresa querendo contratar. Assim, eu anunciava uma vaga no LinkedIn, aparecia de tudo. Onde, basicamente, na hora da entrevista, eu olhava para o currículo e chegava em alguns casos onde o currículo nem expressava a verdade. Já aconteceu a situação de uma pessoa
mostrar uma tese, eu olhei o assunto, por acaso o assunto da tese era um assunto que eu entendi um pouco, e eu fiz meia dúzia de perguntas. A pessoa falou que não lembrava da tese, que havia entregue 4 anos antes. Então, assim, pô, eu me formei tem 15 e eu lembro do que eu escrevi na monografia. Então, assim, o LTV não é pequeno, pelo contrário, temos programas de educação continuada junto às empresas, mas é só para deixar claro qual é o nosso público-alvo em alguns aspectos, para não parecer que a gente está aqui querendo ensinar, sei lá, falar que o cara vai se tornar milionário rápido. Não é isso. Tem muita gente ensinando isso. Aliás, eu estou procurando. Se ele falasse isso, eu já ia dar um frio na espinha danado aqui, porque o que tem de gente falando isso, rapaz, é um negócio assustador. Michele, você falou que tinha 2 perguntas, você fez uma. Cadê a segunda que também? Você preparou. Vou fazer uma pergunta puxando a sardinha para o meu lado. Eduardo, as mulheres investem menos, né? Mexem menos com dinheiro, provavelmente pelas questões históricas aí, que, enfim, já sabemos, a gente não precisa repetir. Eu queria saber se vocês na ProSIC têm um produto exclusivo para mulheres, com uma linguagem diferenciada, ou se você acha que isso não precisa, assim, as mulheres conseguem entender bem, enfim, tem uma boa resposta ao que você já tem, ou se de repente você acha que é o caminho, está estudando isso, alguma coisa que fale para mulheres, que ensine diretamente ao público feminino. Cara, eu não vejo necessidade da diferenciação. A gente tem excepcionais alunas, excepcionais. Sexta passada eu fui procurado por uma empresa que essa empresa falou o seguinte: olha, historicamente a gente tem mais mulheres do que homens aqui. A gente gostaria de manter essa estrutura dessa área, de ser uma área que roda muito bem com a presença feminina. Eu falei, ok, zero problema. Agora, eu vou indicar currículos daqueles alunos que eu acho que são merecedores da vaga. Eu não vou indicar simplesmente porque é mulher, entendeu? É mulher. Assim, então, eu particularmente eu não sou fã dessa diferenciação, até porque eu acho que todo mundo é igual. Dentro de sala, eu só lamento que ainda tenho poucas mulheres, porque o mercado é visto como algo muito masculinizado, vamos dizer assim. O que não é necessariamente verdade. A gente vê o interesse crescendo, o que é ótimo, tá? E agora, não é porque tem mais homem do que mulher no mercado que o homem é melhor do que a mulher. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A gente, inclusive, faz o esforço de, nos nossos eventos, convidar mulheres para que elas estejam no front falando, para quebrar um pouco esse estigma de que talvez tem muita mulher que olha e fala assim, o mercado não é para mim, quando na verdade vai ver a pessoa um tremendo talento. E a gente quer atrair esse talento para dentro de sala de aula, porque conosco eu tenho certeza que a carreira dessa pessoa pode ser potencializada. Diria que dentro de sala, a gente ainda verifica algo como 20% a 30% sendo público feminino, tá? A gente nota... isso é verdade. Mas, assim, eu lamento que não seja meio a meio. Isso vem melhorando, tá? Isso vem aumentando no tempo. Essa pergunta é muito comum e o que a gente faz é encorajar para que essa diferença, assim, seja algo que esteja temporariamente na cabeça, mas que é para tirar dali, que não tem diferença nenhuma. Não, mas aqui tem uma área que funciona assim, funciona assado. Cara, eu vejo uma galera pedindo licença, assim, passando por cima de qualquer visão de que, essa é uma área masculina. Não tem isso, pelo contrário. Não tem mais isso em área nenhuma, na verdade, né? Mas eu acho que nesse aspecto financeiro as mulheres ainda ficam um pouquinho atrás. E tomara que a gente vá quebrando cada vez mais esse paradigma para... Enfim, porque todo mundo tem acesso, é da pessoa, exatamente o que você falou. Não é para indicar a mulher só porque ela é mulher, é para indicar porque ela é boa. Isso. É a cultura patriarcal, né? A gente está, aos pouquinhos, a gente vai desmistificando isso. Eu acho importante também, concordo com vocês. Gente, momento audiência, rapidamente para explicar para o nosso convidado, que é quando chega na metade da entrevista, a gente atende aqueles nossos telespectadores que são inscritos no programa, não, Márcio? Não falando, não respondemos os não inscritos. Só os inscritos. Não inscritos. Cara, a gente nem gosta, Eduardo. A gente, sabe? Eu vou falar pouco hoje que a Michele me critica. Eu não desejo mal de vocês, não, tá bem? Mas se inscreva lá. Então, assim, já prestigiando essa galera, aqui o Paulo, ele manda pra gente o seguinte:
Maus líderes se importam em saber quem está certo. Bons líderes se importam em saber o que é o certo. Interessante. O Marcos, reclamar não é uma estratégia. Temos que lidar com o mundo tal como ele é. E não tal como gostaríamos que ele fosse. O pessoal tá bem profundo, né? A Carla, se você me ligar de um número privado, eu irei respeitar a sua privacidade e não vou atender. Essa já ficou legal. E aqui, ó, agora vem o João Pedro, que eu acho que esse João Pedro já não é a primeira vez. Ele bota aqui, Alfredo, onde você vai assim tão lesto, circunspecto e assaz tribulado? Ele responde, bom, eu ia no banheiro, mas agora eu vou procurar um dicionário. Enfim. Bom, o hype da internet continua sendo política, né? A gente evita assuntos que polarizem e a gente não tem aqui essa pegada no programa. O programa é mais focado, de fato, em empreendedorismo, marketing, entretenimento. Então, o hype da internet fica lá, o pessoal falando de política, vamos nos abster, a não ser que o convidado queira falar alguma coisa de política, mas a gente prefere evitar. Todo mundo pode. Melhor assim, gente. Melhor assim, a gente prefere evitar. E, gente, só para não dizer, para fechar o momento audiência, tem uma coisa séria que a gente até pode virar aqui uma pergunta, passar essa pergunta para o nosso convidado Eduardo Otero, que o Alessandro colocou uma situação que muita gente tremeu semana passada, que foi a situação do caso Nubank, né? E que ficou fora do ar, né, por um tempo e tal. E ele pergunta aqui, é seguro deixar o dinheiro em contas digitais? Bom, eu dei minha opinião já num programa passado que de fato me assustou bastante. A gente sabe que tem vários bancos aí que são só digitais, enfim. Eu não tenho nada contra os bancos digitais, mas eu acho, eu sou mais conservador nesse ponto. Então, eu prefiro agência, eu prefiro ter o meu gerente, ter contato, ver a pessoa, ter o local físico. Mas eu sou tiozão, né? Tem isso também. Eu já tenho uma pegada diferente. Eu vou jogar um tempero aí na tua pergunta, porque a gente está vivendo... Não, essa é do Alessandro, é de audiência. Alessandro, inscrito, Alessandro? É inscrito? Boa. Seja bem-vindo, Alessandro. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, a gente vem passando por essas situações, não só com o banco, de fato, você quer usar o teu dinheiro, né? E aí o banco está fora do ar, olha o desespero. Mas eu tenho visto isso com alguns outros mercados, outros segmentos. Companhia aérea, na época do auge lá da pandemia, os atendimentos eram todos eles virtuais. Você não conseguia falar com o atendente, dificilmente você tinha uma companhia que tinha lá o atendimento por telefone, né? Universidades também estavam fechadas e o cara queria, às vezes, uma declaração, era uma dificuldade danada, porque a galera ainda está aprendendo a usar os canais digitais. Eu não estou falando nem do consumidor, não, da própria empresa, da própria estrutura, né? Sim. Então, existe uma dificuldade. E eu vi uma coisa que foi incrível, que foi uma universidade, né? Eu não vou aqui dizer qual é, mas eu tentei falar com os caras pelo chat, que era olha, nosso telefone, eu liguei para lá, para o 0800, e a resposta foi que eu tinha que entrar em contato através do chat. Eu entrei em contato e tinha aquele bot atendendo, né? O robozinho, só que não conseguiu responder a minha pergunta. E aí, qual foi a mensagem? Olha, você tem que ligar para o 0800. Eu falei, gente, acabou o mundo, porque não tem outra chance. E o negócio estava fechado. Então, de fato, isso aí é uma coisa que todo mundo está se adaptando. E eu imagino que os bancos... eu acho que é um negócio que veio para ficar, Sandrão, mas de fato, esse iniciozinho vai ser sempre desafiador. Eu particularmente me dá muito medo, mas vamos lá. Eduardo Otero, o que você acha? Qual seria a sua resposta para o Alessandro? É seguro deixar o seu dinheiro em contas digitais?
Cara, depende do lugar. Primeiro, o que não é digital hoje? Assim, se você acha que você vai ao banco, uma agência, e o teu dinheiro está lá, não é isso. Isso não é verdade. O dinheiro não está naquela agência, né? Naquela agência. O dinheiro está numa aplicação que está junto ao banco e que na hora ele dá baixa a aplicação e você resgata o dinheiro ali. Então, assim... mas você tem um atendimento pessoal, você tem então, mas aí é outro aspecto, né? Não se trata da questão da segurança, se trata de você preferir esse aspecto personalizado no negócio pessoal. Oi? No banco virtual você também tem uma gerente, também tem um atendimento com uma pessoa. Não. No virtual, não. No virtual... Meu marido eu tenho conta num desses bancos. Num virtual e a gerente foi até ele, inclusive. Ele conhece ela pessoalmente. Eu não tive contato nenhum com ninguém. Foi tudo virtual. E, assim, a questão minha de segurança é ter a pessoa física, ter com quem falar, ter aonde chegar, caso aconteça alguma coisa no digital. Exemplo, eu sou do Bradesco, e é verdade. Acontece alguma coisa, o Bradesco sai do ar, eu não consigo mais entrar aqui no Internet Bank. Eu tenho minha agência... Eu pego o telefone, primeiro eu pego o telefone e ligo. Se eu não conseguir contato, eu vou na agência. Ou seja, eu me sinto mais seguro nesse aspecto. Aí vem aquele papo. Pode ser uma coisa da meia idade, ser mais tiozão, ter o costume e tudo mais. Eu não me sinto tão seguro de você ter uma agência que sai do ar, e aí não é nada pessoal contra o Nubank ou qualquer outro banco digital, mas você não tem com quem falar, amigo. E meu dinheiro está lá. E se o volume de dinheiro for alto? E se for dia de pagamento, se for dia que você... aquele dia que você não pode... Né? Primeiro que o dinheiro é seu, você tem que ter acesso a qualquer dia, qualquer hora. Segundo que, você tem as responsabilidades. Né? É uma coisa difícil. E nesse caso, especificamente do Nubank, a gente tem funcionário, inclusive, na agência que tem conta nele e não recebeu. Entendeu? A gente depositou e eles não conseguiram retirar. E isso, em tempos de pandemia, é seríssimo. É muito grave. Quer dizer, fora de pandemia já seria grave. Na pandemia é gravíssimo. Mas o que eu estava falando é justamente isso, Sandro. Eu acho que vai ficar cada vez mais comum a gente não ter essa lojinha ali para atender as pessoas, sabe? Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, de você ter que resolver as questões ou por telefone, ou pelo atendimento online, de não ter mais aquele espaço físico, né? Eu não estou dizendo que vai sumir por completo, eu não acredito nisso. Eu acho que sumir por completo vai reduzir. Reduzir, sim. Um adendo, só acrescentar, o Sandro, que é mais tiozão, deve lembrar dessa época, porque não é da minha época, né? Mas vocês lembram quando decidiram que os bancos 24 horas iam fechar? Assim, o burburinho que foi, porque a partir de, 10 horas da noite não podia mais sacar dinheiro. Você não ia ter mais como ter dinheiro nota na sua mão. E aí as pessoas falavam, não, mas eu não sou obrigada a usar débito, a ter cartão, não sei o que lá. Sim, e agora é natural, assim, as pessoas se organizam para sacar o seu dinheiro até 10 horas da noite, porque depois disso não tem mais, os caixas estão desabilitados por questão de segurança, tudo. Então, eu acho que essa rejeição no começo é natural, mas depois vai encaixar na vida aí das pessoas, né? As pessoas vão se adaptar. Acho que o ponto que o Sandro trouxe tem muito a ver com o aspecto da qualidade de serviço oferecido. Assim, se eu sou um banco digital, eu não posso falhar com os meus clientes, porque é o veículo, é o canal que o cara tem para poder, por exemplo, realizar pagamento. Assim, eu acho que esse é um aspecto que precisa ser levado em conta pelo cliente na hora da decisão, se ele quer ou não um banco digital. Assim, tem prós e contras, né? Você tem bônus e ônus. Assim, um banco digital costuma ser muito mais barato em termos de serviços, né? Um banco tradicional, você, para ter isenção de taxas, você sabe muito bem, né? Você precisa ter aquilo outro. Então, assim, no final do dia, o cliente vai escolher onde é que aperta o calo dele, né? Agora, foi um episódio, enfim, né? A gente lamenta, né? Porque teve muita gente que ficou numa situação delicada. É verdade. Bom, deixa eu só aproveitar que a gente está falando de a tendência, né? A gente acabou de falar de uma tendência, que são os bancos digitais, e voltar para o papo de educação, para o nosso assunto aqui em pauta. Hoje fala-se muito de diferenciar EAD de online. Inclusive, né, diz que o EAD já está, digamos, entrando ficando fora de moda. Aí eu volto a falar das instituições de ensino superior, que eu me lembro que a gente gravava as aulas. Não era essa troca, né, em tempo real, em real time. Eram aulas gravadas e que a instituição vendia
e o aluno assistia, e ele não tirava dúvida na hora, ele tirava dúvida posteriormente no encontro lá, presencial não, no encontro online, no caso. Às vezes até presencial. Né? Hoje a gente vê que não, que as coisas estão mais online mesmo, tem essa troca, né? Você tem as plataformas como essa aqui e várias outras, que você pode, num momento qualquer lá que quem estiver lecionando, né, você pode perguntar para o professor em tempo real, tirar sua dúvida em tempo real, que eu acho isso fantástico, inclusive. Você está praticamente numa sala de aula, aliás, você está numa sala de aula, só que virtual. Então eu acho isso bem bacana. E aí, aproveitando essa discussão do EAD e online, que eu acho que veio para ficar, como é que vocês, lá na ProSIC, você, particularmente, Eduardo, vê esse novo normal pós-quarentena, que a gente não sabe quando vai acabar, mas que a gente sabe essa discussão, eu não gosto muito do termo mais novo normal, não, mas é o termo que todo mundo fala aí, então não tem jeito, não adianta a gente querer falar da grande parada, etc., mas como é que você vê isso, tanto pessoalmente como profissionalmente? Tem perfis e perfis, né? Tem gente que gosta de estar lá presencialmente com o professor para, na hora, poder expressar a dúvida, para aprender com a dúvida do outro. E tem gente que funciona muito bem no online, porque o cara se isola em determinado lugar, foca naquele período, naquele período ele não vai deixar nada do ambiente externo atrapalhar. É um desafio, né? É um tremendo desafio, porque quando a gente começou a gravar as nossas aulas, o aluno que já tinha tido aulas conosco, vamos lembrar do LTV, né? O cara já tinha sido nosso aluno e continuou sendo. Ele falou, pô, mas eu gostava daquela aula, daquele formato clássico. Eu falei, cara, você está ignorando todas as ferramentas que a gente está te dando agora. Um exemplo, o cara está com uma dúvida, tem um fórum. Tem um fórum onde ele lança a pergunta dele, que não só a gente responde, como também os alunos podem responder. E é muito importante para a gente que os alunos respondam, porque o aluno aprende quando ensina. Esse é um dos melhores formatos que o cara faz. Talvez seja o melhor formato, se você der uma olhada na pirâmide da aprendizagem, quando o cara ensina, é o melhor formato para ele absorver, para desenvolver a memória de longo prazo. Outro aspecto, a nossa ferramenta não é uma ferramenta onde é só simplesmente uma videoaula. Quando a gente preparou um banco de questões, que esse banco de questões tem links, tags com um conteúdo. Então, quando ele erra um conceito, a gente mostra para ele que ele precisa reavaliar aquele conceito. E em cima desse conceito, a gente não apresenta somente a videoaula. A gente apresenta outros documentos que possam auxiliar, porque o cara, de repente, ele é um cara sinestésico e ele precisa ter outro tipo de estímulo, que de repente naquele período a aula não deu. Então, assim, as ferramentas como um todo... Eu tenho um sócio que foi meu professor. O cara ele tem uma apresentação super interessante sobre a ciência da aprendizagem. Eu tinha um sócio que ele era um cara assim, com uma tremenda experiência sobre melhores práticas de ensino e aprendizagem. Então, tudo que a gente faz hoje está conversando com as melhores práticas lá de fora. Que é um exemplo de algo que foi antecipado em função da pandemia, esse modelo de aulas online. O modelo de aulas online, ele não existia. Por quê? Porque, queira ou não, nós tínhamos o conforto de ter um produto premium presencial. E aí, do nada, a nossa realidade mudou e a gente teve que antecipar uma mudança. Então, hoje a gente tem aulas online, onde o cara participa de forma síncrona, onde ele recebe o problema antes e ele precisa participar da resolução. Essa aula fica gravada para que ele depois teste a exaustão o conteúdo e o aluno vai ter que se adaptar, cara. Assim, o mundo não foi feito para ser do jeito que a gente gostaria, né? Então, assim, infelizmente, ou felizmente, as coisas mudam, né? E aí a gente tem que se adaptar a isso. Tanto da ótica de quem ensina, tanto da ótica de quem aprende. Porque ele está aprendendo e o cara do lado, que vai ser o competidor dele no mercado de trabalho, também está aprendendo. Assim, o nosso time de colaboradores, queira ou não, os caras estão poupando 1, 2, em alguns casos 3 horas por dia pela ausência do deslocamento. O cara não precisa mais se deslocar. Entendeu? Então, assim, tem o bônus e o ônus. É legal estar numa reunião junto e a gente resolver o negócio rápido. Você, meu irmão, foca aqui no negócio. É melhor, óbvio que é bom. Só que, queira ou não, assim, nós ganhamos mais tempo para poder, enfim, focar em mais produção. Então, cara, é um trade-off. Da nossa parte, não falta crítica, autocrítica, para poder colher os feedbacks dos alunos
medir os NPS das aulas e ver no que a gente pode melhorar, tá? Eu costumo até falar que a gente, em alguns momentos, ouve tanto o aluno que a gente acaba trazendo para discussão algumas críticas que são daquelas, assim, é aquela crítica que não é algo talvez tão construtivo, entendeu? Mas a gente está ali dando atenção para críticas dos nossos alunos, porque a gente entende que se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então, a nossa plataforma é uma plataforma que está em constante adaptação para melhorar a experiência do usuário, tá? A gente tem, por exemplo, uma prática de trazer ex-alunos e falar para os ex-alunos o seguinte: ex-alunos, olha só, você vai assistir essa aula de novo e você vai criar questões e eu quero ver as questões que você está criando. Vocês não têm noção do poder que é para o aluno dele ter que pensar como criador de questões, porque ele vai ter que elaborar um enunciado, criar uma resposta correta, criar uma resposta errada, e a gente tem um pool de ex-alunos nossos que aprendem ensinando, aprendem criando. Então, assim, infelizmente, eu gosto muito de uma aula presencial. Eu gosto de ver a reação dos alunos, entendeu? Mas, assim, na ausência da aula presencial, o que a gente precisa fazer é ter um canal com o aluno para poder estar ali colhendo aquele feedback. E o aluno sabe que da nossa parte... eu não quero nem formalidade, cara. Se o cara estiver puto por qualquer motivo, fala. Eu prefiro isso do que não ter, entendeu? Ontem, domingo, eu estava ouvindo um áudio de um aluno que ele estava me dando um feedback de algo que aconteceu em 2019. Entendeu? Algo que aconteceu em 2019. E eu estou aqui falando com ele, inclusive. Então, não tem jeito. Assim, vai ter que se adaptar. A concorrência vai aumentar, é fato. A concorrência vai aumentar. Eu acho que tem muito produto aí na rua que é um produto ainda que não entrega o que promete. E a gente está aqui o tempo todo olhando para a fronteira do que são as melhores práticas para tentar trazer isso. Você não precisa inventar. Você não precisa. Assim, você não precisa ser o primeiro a criar um negócio. Agora, se você estiver andando em linha com as melhores práticas internacionais e, claro, exercitando aqui o teu poder de criação para, de repente, adaptar, não tem por que a gente não entregar algo que seja marcante, que seja de fato uma experiência para o aluno. E vocês têm players agressivos nesse segmento, né? Tem muito player forte aí nesse segmento. E aproveitando aqui que eu esqueci no momento audiência, o Egídio mandou para Egídio Júnior. Meu vizinho acabou de escrever um livro sobre como ganhar dinheiro. Agora ele precisa de dinheiro para publicar. Eu disse para ele ler o livro. Sensacional. Eu li isso agora e foi sem querer que eu deixei para agora, mas acabou encaixando, porque tem muita gente, como a gente conversou aqui, que promete muita coisa. Você não precisa ir muito longe, entra no LinkedIn. No LinkedIn tem o famoso Fique Rico Amanhã, sei lá, como é que a gente fala aqui, Márcio? Segredo do sucesso. Cara, mas tem muita coisa. Eu estou esperando colocarem nos posts, né? Traga a sua riqueza em 4 dias. Que é o que está faltando, cara. Daqui a pouco surge aí. Aliás, é uma dica, hein? Você que quer especializar em alguma coisa, começa a trazer dinheiro para a galera em 4 dias, porque não é brincadeira, não. Do que tem de gente dizendo que você consegue ficar rico do dia para a noite, isso está virando pandemia, cara, desse troço já. Fora os especialistas em quarentena e pandemia, né? Que é engraçado porque esses caras tinham que ser centenários, né? Tinham que ser bem velhinhos. E, especialista em pandemia é um negócio assim que eu acho absurdo. É muita gente levando para o lado do oportunismo do mal, né? Querendo se dar bem numa situação delicada, e a gente vê isso é latente. Bom, vamos lá, vamos dar sempre prioridade. Michele, você tem a prioridade aí para encaixar mais uma pergunta. Lembrando que a gente já está entrando na reta final e daqui a pouco, mais uns 2 minutos, eu vou pedir para vocês começarem as considerações finais. Então, é contigo, Michele. Você tem a preferência aqui sempre. Muito bem. Eduardo, a gente falou agora aí na entrevista toda sobre o aumento da demanda aí nesse período que a gente está vivendo agora, mas esse aumento já vinha acontecendo, né? De 2018 para 2019, o número de pessoas físicas aí na Bolsa dobrou, ou mais do que dobrou, se não me falha a memória. Por que você acha que isso está acontecendo? Você acha que são os mesmos motivos? Porque, assim, agora, naturalmente, as pessoas têm mais tempo, mas 2018, 2019, a gente estava numa vida
normal, antiga normal. O Sandro não gosta, mas essa procura já vinha acontecendo, né? Por que você acha que as pessoas estão se interessando mais? Desde lá de trás. Bom, a gente vinha num mercado de alta desde março de 2016, né? A gente passou pelo período de impeachment e pós-período de impeachment, se você tirar dessa conta apenas a moeda brasileira, você passou por um período de valorização muito forte dos ativos, né? Seja a bolsa, ou seja a taxa de juros de longo prazo brasileira, a renda fixa se valorizou como um todo. Então, num ambiente onde você tem valorização, é mais fácil você atrair um investidor. Então, você teve lá desde 2016 até 2018 um período assim, queira ou não, de valorização dos ativos. E aí, quando você teve uma eleição, sem querer entrar no mérito político, onde você tem um ministro da economia, que o cara é com a cabeça liberal, você criou-se uma nova expectativa de que a gente ia conseguir implementar as reformas, que passada a reforma da Previdência, que confirmou pelo menos parcialmente esse raciocínio, né, deu para a gente condições de conviver com um juro mais baixo, pelo menos durante algum tempo. E o poder do juro baixo numa sociedade que, enquanto investidora, assim, basicamente tinha ativos de renda fixa, é natural que a queda desse juro promova algum rebalanceamento dos ativos. Que se a tua tomada de decisão, mais ou menos o seguinte, olha, a renda fixa não está pagando mais nada, muito pouco, preciso repensar a minha carteira. E aí, quando você olha e vê os ativos de bolsa valorizando, é mais fácil para você, né, tomar essa decisão de investir em bolsa. Aprender isso. Porque a bolsa está subindo, entendeu? Tem um caso curioso de um gestor de recursos chamado Peter Lynch. Esse cara, durante 13 anos, ele geriu um fundo da Fidelity chamado Magellan Fund. Durante esse período, ele mais do que dobrou a rentabilidade do S&P. E ele obteve um retorno médio de 29,2% ao ano. Quase 30% ao ano durante 13 anos, na média. Tá? E assim, é um retorno fantástico. Só que aí a Fidelity foi fazer um estudo para ver o gerencial do investidor, pessoa física, para ver qual tinha sido a performance dos caras. Eles descobriram que esse investidor perdeu o dinheiro. E por que ele perdeu o dinheiro? Porque ele tinha maior propensão a investir quando a bolsa subia. Só que quando a bolsa caía, ele tinha propensão a resgatar. Então, essa movimentação de compra na alta e vende na baixa fazia com que ele, apesar de estar num veículo que ganhou muito dinheiro, ele perdesse dinheiro. Então, a pessoa física tem essa propensão natural a tomar mais risco no momento onde os ativos se valorizam, entendeu? Soma-se a isso o fato do ambiente de juro mais baixo, e aí você tem um poder muito grande. E tem um outro papel aí também, que aí tem que valorizar o papel das plataformas digitais. Porque, queira ou não, essas plataformas democratizaram o acesso de produtos que até algum tempo atrás não era acessível para a pessoa física. Então, esses melhores produtos, e aí andando de mãos dadas com o trabalho do assessor de investimento, do consultor de investimento, é aquele profissional que assessora, que dá aquele processo consultivo para esse investidor tomar melhores decisões em períodos complicados. Então, por exemplo, a gente viu nesse período de março algumas estatísticas interessantes, que a pessoa física não resgatou tanto dinheiro assim. Pelo contrário, se você comparar, investidores teoricamente mais qualificados resgataram mais dinheiro do que a pessoa física nesse período. É uma estatística interessante, porque no passado, talvez pelo fato de faltar acesso, não tinha acesso à informação, era algo que você tomava decisões assim, talvez pautadas pelo gerente de banco, talvez no passado essa estatística fosse outra. Talvez a pessoa física, na linha do que aconteceu lá em 1977, 1990 com aquele gestor, o cara tomasse decisões... Exatamente, o cara é um instinto de sobrevivência. Aí fala muito de finanças comportamentais. Que o cara, na época que ele vivia, na época da caverna, ele ouvia o barulho no arbusto, ele não ia ficar esperando, deixa eu ver se passar um bicho daqui. Não, ele não fazia isso, ele corria. Então, assim, com investimento é diferente. Mas que bom que a gente viu esse processo suposto processo de amadurecimento. Sandro, posso aproveitar aí a deixa do nosso convidado Eduardo Otero e dar uma sugestão de livro em cima do que ele falou, cara, que eu lembrei do livro muito bom chamado Mindset. Sim. Esse livro fala exatamente disso, de comportamento, de você mudar a sua maneira de pensar para você conseguir com essa atitude mental atingir ali melhores resultados na vida, tanto pessoal quanto profissional. Esse livro é maravilhoso, se eu não me engano, a autora
ela é uma professora de Stanford. Vale muito a pena ler esse livro, é bem bacana. Esse livro é bem bacana mesmo. Já que você citou livro, pô, vamos tentar um momento livro de improviso. Alguém tem mais dica de livro que queira dar? O nosso editor coloca aqui a capa do livro na tela. Tem, Eduardo, a gente não combinou. A gente geralmente não combina pergunta, não combina praticamente nada nesse programa. Mas já que quer ferrar com o convidado, né, cara? O cara isso é justo. Não, eu vou dar um tempinho mais para vocês pensarem. Eu vou dar uma dica também, que é o Entre Aspas, que é do Fernando Eisberg. Não sei se é assim que pronuncia, mas é bem legal, que ele entrevista vários pensadores franceses e tal, cientistas, intelectuais. É um livro bem legal, Entre Aspas. É um livro de uma leitura diferente. A gente não está falando, aqui não fala de business, mas é bem legal mesmo, é bem tranquilo. É um livro para você relaxar e ver aí o que esses pensadores franceses falam, diálogos contemporâneos, né? O subtítulo da editora, sei lá qual é a editora, bom, enfim, mas vai estar aqui aparecendo. Bom, já que você pediu a sugestão, vou pegar o livro aqui. Opa, vamos lá. Essa daqui, ó. Pensando rápido e devagar. Ah, muito legal esse livro. Ah, bem bacana. Muito legal esse livro. E fala acho que consegue dar uma ajudada para o pessoal começar a pensar o comportamento relacionado a não só a finanças, mas no todo, né? Do quanto que você pode ser dominado por um lado do cérebro e tomar a decisão errada. Acho que fica aí a sugestão. Excelente, boa. Michele, faltou você. Vai numa dica hoje? Ou... Vou indicar num programa passado eu indiquei o livro do Saramago, que foi, se não me falha a memória, um ensaio sobre a lucidez. Hoje eu vou no ensaio sobre a cegueira, que é outro que eu amo, e que, nossa, me deu mudou muito meu olhar sobre muita coisa na vida. Então é um livro que eu acho que vale a leitura. O Saramago tem uma leitura muito particular, né, sem pontuação, que exige uma atenção imensa para você ler, mas que de alguma maneira você consegue pegar aquilo. É muito bom, é um autor que eu gosto muito. Acho que tem uma outra leitura que é gratuita e muito boa, que é a leitura da Carta dos Gestores de Recursos, tá? Porque no tempo, primeiro que isso é uma biblioteca super vasta e a gente está lendo a opinião de quem é o tomador da decisão na ponta, né? Aquele cara que de fato está comprando a participação de negócios. E aí você aprende bastante com isso, você aprende também, inclusive, sobre a filosofia de investimento desses caras. Vocês vão ver que no tempo, quedas como a gente observou em março, foram quedas tão fortes, que ofereceram uma tremenda oportunidade de ganho. E aí você começa, não é torcer pelas quedas, mas você começa a entender que o preço que a ação está ali negociando todo dia não necessariamente quer dizer que o negócio está pior ou melhor. Eu costumo falar o seguinte, imagina só que você é um cara que pratica tênis, quer comprar uma raquete, e aí a raquete que você quer comprar custa R$500 e você acha que, se você comprasse por 450 já seria um tremendo preço. Você passa em frente a uma loja e encontra a raquete por 350. Você não compraria a raquete? Ela já era boa 450, imagina 350. E tem investidor que pensa isso, né? O cara comemora, se sente mais à vontade para comprar um negócio mais caro, ao invés de comprar mais barato. Mas, Eduardo, isso é uma realidade. O cara, quando vê a raquete a R$300, ele já pensa, putz, isso aí tá com algum problema, cara. Essa raquete aí, ou ela é falsa, ou ela... Então, de fato, quando a gente vê alguma coisa muito... É natural do ser humano colocar em dúvida aquilo ali. Isso deve acontecer também com as empresas, né? Putz, esses caras estão quebrando, isso aí não é normal, tá muito barato. Isso acontece sim. Essa política de preço... Então. Vou fazer um contra-exemplo, então, com o Big Mac. Se o Big Mac aparecer, sei lá, o Big Mac custa R$20, se o Big Mac aparecer a R$12, e você é um cara que gosta de Big Mac, você não compraria o Big Mac a R$12 se você já comprava ele a 20? Então, assim, sem dúvida. É mais ou menos isso. Você é acionista, você pensa em comprar uma empresa, você está vendo que a ação está subindo, a propensão do cara é maior do que ela caindo. O seu exemplo da raquete foi ótimo, e vale pra caramba. E o do Big Mac idem. É que, de fato, as pessoas têm essa mentalidade, né? E tanto que posicionamento de produto, quando a gente vai fazer isso, né, Sandro, o preço é fundamental.
Ancoragem, né? Ancoragem. Valor. Para você conseguir medir valor daquele. Né? Então, quer qualificar alguma coisa, o preço não pode ser muito baixo. E, de fato, as pessoas têm isso. E esse livro Mindset aí que eu falei, ele fala disso aí também. Não pode ter muita discrepância entre os concorrentes. Vocês eu vejo falaram isso uma coisa no meu mercado. Que tá muito no Previsivelmente Racional do Dan Ariely também. Ele fala muito sobre isso, sobre ancoragem. Ele explica, né? É um professor do MIT. É um livro também que a gente já recomendou aqui, mas é um livro que eu adoro, entendeu? Acho que é leitura obrigatória, fundamental, Previsivelmente Racional. Galera, a resenha tá boa, o papo tá bom, mas o tempo estourou. A gente aqui já tem 5 minutos de tempo estourado, então eu vou pedir para que vocês, por favor, façam suas considerações finais, deixando o nosso convidado para encerrar, né, o programa de hoje, que programaço. Pô, a gente podia ficar mais tempo aqui, mas é bom deixar o gostinho de quero mais para a gente poder convidar o Eduardo outras vezes e desenrolar mais assunto com ele, bater mais papo com ele. Então, assim, já deu, né? Nosso tempo já deu, então, por favor, não palestrem minha bancada. Vamos agora ser mais sucinto. Agora é a hora boa. E, por favor, vamos nos despedir aí nas considerações finais. Eu primeiro? Por favor. Sempre. Eduardo, só agradecer seu tempo. Normalmente nessa reta final eu uso para agradecer a disponibilidade do convidado que veio até aqui, que de uma forma leve, descontraída, acabou sempre ensinando muita coisa para a gente que está aqui na bancada e para todo mundo que está assistindo. Então, obrigada por você ter topado por esse seu momento aí. E para quem assistiu essa entrevista até o final, não tem por que não curtir esse vídeo e não recomendar para um amigo aí que possa se interessar pelo assunto. Obrigada, gente. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Obrigado. Márcio Escudeiros, vamos tentar ver se você agora vai ser sucinto. A gente está aqui já momento maravilhoso, momento incrível. Eduardo, que a Michelle falou muito bem, mas ela não te contou que essa é a hora que a gente se solta, cara. A hora que o Sandro pede pra gente falar menos é a hora que a gente gosta de conversar, falar sobre a vida, sobre os pássaros. Mas olha, eu quero, tirando o bullying, que é natural, eu quero te agradecer muito de ter compartilhado aí com a nossa audiência esse teu conhecimento tão importante, cara. E para você ver como é que o conhecimento é importante, né? A gente está falando aqui, olha, a gente tem uma tendência, eu achei isso muito genial, assim. A gente tem uma tendência a, quando vê alguma coisa assim com preço menor, já achar que aquilo ali está esquisito. Aí vem o conhecimento, aí vem a estratégia, e aí vem aquilo que você precisa buscar. Então, para justamente brigar com esses conceitos ou preconceitos que nós temos aí, que adquirimos ao longo das nossas experiências. Eu estava lendo no outro dia, Sandro, Michele e Eduardo, uma história muito legal sobre isso. Isso tem a ver com psicologia, tem a ver com PNL e uma série de outras coisas, mas é que as pessoas elas têm o costume de relacionarem, né, as suas realidades, as realidades com as suas experiências. Então, ela acaba transformando coisas, né, em desafios por conta de situações que viveram ao longo da vida. Então, aquele cara que um dia, lá quando criança, foi mergulhar no mar e se afogou, ele cria uma barreira e acha que o mar é perigoso, que acha que aquilo ali um dia pode matar ele por causa da experiência que ele teve. Então, ele não entra mais na água. E quantas coisas, né? Esse é um exemplo muito raso, já que a gente está falando de água, mas quantas coisas mais profundas que a gente cria barreiras por causa das nossas experiências. Outras pessoas viveram coisas diferentes. Se um cara era um velejador desde criança, o pai era velejador, e ele foi no barquinho lá com o pai, putz, cara, o cara vai lidar com a água de uma outra maneira. Então, você aí busque conhecimento, tenta tirar aí os seus preconceitos, procure o Eduardo, vai deixar aqui os seus contatos, né, a ProSIC também, para você buscar conhecimento e evoluir na sua carreira, na sua vida, seja lá no que for. Obrigado, Eduardo, pela tua presença e por compartilhar aí as suas experiências com a nossa galera. Ô, Márcio, eu só não entendi a parte do bullying. A gente não aplicou bullying nele, não. E você, cara, que eu gosto de falar nesse momento. Mas eu falei aqui uns 10 minutos agora, e você não percebeu, entendeu?
Não, eu sempre percebo que nesse momento você resolve palestrar, mas beleza, a gente, se der para na edição cortar metade do que você falou, já é legal. Convidado a gente gosta. Tá bom. Bom, eu também vou aproveitar aqui, Eduardo, para agradecer a sua presença. Pô, é muito bacana quando a gente tem pessoas assim, pô, de garbo e elegância, diria assim, aqui no programa, para a gente, só, como você falou, e é um chavão na área docente, né, que a gente, quando ensina, a gente costuma aprender mais do que está ensinando, e eu concordo contigo 100%. No momento que você começa a ensinar, ou a tentar ensinar alguma coisa, você, de fato, a retenção é muito maior e você consegue ter uma compreensão melhor, né? Então, eu concordo contigo nesse aspecto. E o seu tempo também, né? A gente hoje está, apesar de estarmos com mais tempo, mas é sempre bacana a gente ver as pessoas podendo contribuir aqui. O canal vai fazer 3 meses, o canal é novo, o M, mas a gente já contamos com presenças ilustres aqui, presenças bem bacanas aqui, pessoas que compreenderam a nossa proposta, assim como você. Então fica aqui o agradecimento meu e de toda a equipe M pela sua participação e o convite para voltar assim que quiser. Não, pessoal, obrigado. Eu acho que eu acabei não apresentando a ProSIC, né? Mas por favor, pode apresentar agora. A ProSIC é uma escola de finanças, é a escola do mercado financeiro. A gente tem uma proposta de entregar para o nosso aluno um preparo profissionalizante para ele, de modo que ele consiga ter um crescimento na carreira, a derivada do crescimento dele seja bem positiva. Se eu tivesse tido a ProSIC lá atrás, quando eu me formei, eu provavelmente não teria tomado diversas decisões erradas. E eu estou aqui para tentar fazer com que os novos Eduardos não tomem as decisões erradas e consigam ter um crescimento naturalmente pautado pelo esforço da pessoa, né? Mas que tenha um crescimento maior e a gente entrega bastante isso. Para fechar, obrigado demais pelo convite, pessoal. Tomara que a nossa mensagem chegue ao máximo de pessoas. Contem comigo e com a ProSIC. Valeu. Obrigado, programaço mais uma vez. Sensacional. Muito obrigado, Eduardo Otero. A gente se vê aqui no M, no YouTube, sempre de segunda a sexta. Por enquanto a gente não tem o horário certo para subir os programas, mas no próximo provavelmente a gente já está anunciando o horário certo. A gente se vê, um grande abraço, até mais, pessoal. Grande abraço. Obrigado, gente.